conversando sobre a minha experiência, o que poderia melhorar em cada cilindro inflável e maleável, em termos de qualidade técnica de material, para que eu, como cirurgião, pudesse fazer esse implante e oferecer sempre o melhor resultado funcional e estético a curto e a longo prazo. Agora vamos para mostrar qual que tem a melhor rigidez vertical. Para materializar isto, eu peguei uma balança e vou colocar testando a resistência vertical dela até ela dobrar por quilos que ela resiste. Uma forma simples, prática de você entender o que eu quero passar. Inicialmente, essa liga níquel com titânio, o número começou a subir. Ela foi flambar com 6 quilos, quase 7 quilos de resistência. Essa é a liga de níquel com titânio. A outra liga, aço inox, ela flamba com menos. Chegou a praticamente 3 quilos, ela flambou. Então, essa liga, ela é mais dócil para ocultar e alinhar. Porém, ela tem menos resistência vertical que a liga de níquel com titânio, que é mais difícil dobrar e ocultar e mais difícil de alinhar. Então, essas questões de conhecimento de resistência de materiais, resistência à flambagem, faz diferença na escolha da melhor liga para cada paciente. O que eu tenho de experiência? Um pênis mais longo, mais calibroso, a liga de níquel com titânio é mais recomendada. Um pênis menor, mais fino, que o paciente precisa dobrar mais para ocultar, a liga de aço inox é mais adequada para atender não só a necessidade de firmeza vertical, como a maior facilidade de ocultação. Por isso, é fundamental conhecer a anatomia, particularidades de cada liga para suportar você, paciente, nessa melhor escolha de modelos de implantes, melhores ligas para o seu caso, não só de resultado funcional e estético a curto prazo, mas também a longo prazo. Por que eu estou falando a longo prazo? A liga de prata, ela tem facilidade, mas ela tem tido problema de fadiga de material, que eu mostrei para os senhores essa tendência à fragmentação da liga, o que determina uma perda substancial da firmeza vertical se essa liga ao longo do tempo se fragmentou dentro do cilindro. Esta liga eu tenho evitado pelo problema de longo prazo ter tido a fadiga de material, a fragmentação, e ela precisa sofrer uma atualização de melhoria de resistência a quebras para que a gente possa usá-la com segurança futura. Já em relação ao cilindro inflável, quando existe uma restrição dentro do pênis do cilindro expandir, esse cilindro tem uma resistência vertical, esse já dobra nesse ponto. Esse, como tem uma expansão uniforme, ele tem melhor resistência vertical. Ou seja, o cilindro inflável que é colocado vazio dentro do pênis, colocou vazio, é fácil ser inserido, porém é importante o cirurgião ter esse conceito da restrição, e por isso que eu fiz esse estudo junto com o engenheiro. Esse estudo está aqui para vocês. Eu criei uma restrição no cilindro e em laboratório eu medi a resistência vertical de cada cilindro ao inflar com a resistência à expansão circunferencial, e eu mostrei que o cilindro perde resistência vertical. O que é importante disso? Como o cilindro é colocado de forma flácido dentro do pênis, ele é colocado murcho dentro do pênis e só vai ser inflado quando já estiver inserido dentro do pênis, o cirurgião tem que ter esse conceito da restrição e fazer o teste vertical na hora que ele colocou dentro do pênis, ainda durante a cirurgia, para ver se o pênis está dobrando ou não, mostrando restrição. Esse não é um problema do cilindro, é um problema da restrição. Por isso que o cirurgião tem que ter experiência em tratar essa restrição para permitir o cilindro expandir e, consequentemente, ter um melhor resultado de firmeza vertical em relação aos cilindros. Por exemplo, esse cilindro que não tem restrição tem uma resistência vertical que chega a 6 quilos antes de dobrar. Esse que tem uma restrição, ele dobra muito menos, com 2 ele já dobrou. Com 2. Estas informações são de extrema importância para o melhor resultado funcional e estético de qualquer implante, seja maleável ou inflável.
Esta condição, ela clarifica algo que muitos pacientes às vezes não entendem. Porque em determinadas situações o pênis dele tem uma boa rigidez vertical, mesmo antes do implante, para alguma parceria que não exige tanta resistência para penetrar, porque essa resistência penetrativa depende de lubrificação e o quanto esse orifício é mais justo ou não. Então, existem diferentes resistências penetrativas. Então, seja com implante ou sem o implante, às vezes alguns pacientes podem mencionar o seguinte: doutor, para determinada parceria ou penetração vaginal ou anal, eu consigo bem a penetração. Para outras, eu não consigo bem. Como é que você explica isso? A explicação está na biomecânica, em todos esses conceitos que eu passei para vocês. Por isso que eu identifico qual o paciente, o tipo de preferência, penetração anal ou vaginal, para eu escolher também o melhor modelo de cilindro, tratar as restrições da expansão do cilindro, colocando um cilindro mais calibroso, colocando uma liga mais resistente quando é a prótese maleável, para eu adequar, conhecendo a preferência e a parceria de cada paciente. Porém, conceitualmente, eu faço sempre a melhor composição de modelo de implante, melhor liga, para que todos os pacientes tenham uma melhor resistência penetrativa, em qualquer situação, mesmo porque às vezes você não tem uma parceria que é por toda a vida e você tem que ter resistências penetrativas que atenda de preferência a qualquer circunstância. Em relação aos modelos de prótese infláveis, os tipos de cilindros, o de restrição de expansão ou não restrição de expansão, também existe particularidades. Por quê? Se você tem um pênis fino que não tem grande espaço para expandir, é melhor o implante que tenha restrição de expansão, porque ele adequa melhor a anatomia desse paciente. Se você tem um pênis muito calibroso e eu meço no ultrassom internamente, o espaço interno, às vezes eu prefiro o modelo de não expansão controlada. Mas isso eu suporto o paciente após essa avaliação da expansão interna do seu corpo cavernoso. Isso já não é uma questão de restrição localizada no cilindro. É uma questão de expansão do cilindro como um todo, baseado na anatomia de cada paciente, onde a melhor escolha para determinados pacientes é melhor o cilindro de expansão controlada e para outros o de expansão não controlada. Então isso também reflete a escolha do melhor modelo de cilindro inflável quando a opção for a prótese inflável. Trazendo uma síntese, uma conclusão que facilite melhor o seu entendimento. Não existe um único conceito somente relacionado ao modelo de implante, mas existem variantes. Obviamente, o modelo escolhido, como eu mostrei, faz diferença, mas a anatomia do paciente, às vezes a anatomia é mais favorável para o modelo de implante em relação a outro modelo de implante. Então o cirurgião precisa conhecer não só as particularidades de cada implante, porém também como aquele implante performa melhor em cada tipo de anatomia do pênis. A outra questão é a técnica cirúrgica. Lembrando que se eu posso tratar os tecidos penianos para ter expansão no calibre e no tamanho até o limite dos nervos, e esse limite eu vou conhecer só na hora da cirurgia, eu vou obter um pênis de maior tamanho e maior calibre, que vai aceitar um implante maleável mais calibroso, porque quanto mais calibroso, mais firmeza vertical irá oferecer, independente da liga, para o maleável. E se for um implante inflável, não ter restrição à expansão dos cilindros. Com isso, eu vou ter o melhor resultado de firmeza vertical. Lembrando que o cilindro inflável, não só não ter restrição é um parâmetro, como também a capacidade e a força nas mãos que o paciente tem. Para conseguir pressurizar bem o cilindro é fundamental. Se o paciente não tem força para pressurizar o cilindro, não vai gerar boa resistência vertical, independente de não ter restrição. Aí é uma limitação de força do paciente, que nesses casos pode ser até uma contraindicação do implante inflável. A gente tem um futuro promissor, existe um desenvolvimento do implante eletrônico que nos próximos 5 a 10 anos vamos ter. Aí você terá uma pressurização que não vai depender de bomba e com isso você vai resolver o problema dos pacientes que não têm força nas mãos capaz de gerar uma boa pressão no cilindro inflável. A prótese peniana é um dispositivo de engenharia aplicado ao corpo humano. Tipo de material, técnica,
para ter o melhor espaço e respeitando a melhor qualidade de cada implante para cada anatomia de paciente, vamos obter certamente o melhor resultado de um implante de uma prótese peniana. Se você quer saber mais sobre tipos de implantes, materiais, anatomia de cada paciente, tratamento de reconstrução dos tecidos para ampliar o espaço interno dentro do pênis, para colocar um implante de melhor tamanho e melhor calibre, compartilhe conosco pelo WhatsApp ou preencha o formulário do site para que nós podemos te suportar com mais informações. Ou, se preferir, responda um questionário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.